Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E como vocês já viram no título, esse vai ser um vlog de viagem. É óbvio que eu amo todos os conteúdos literários que eu trago aqui pra vocês, mas não vou mentir que eu fico muito empolgada quando é um vlog de viagem. E esse vai ser especial, porque eu vou ir conhecer o Rio de Janeiro. Eu vou fazer esse mês 25 anos. E foi o presente que eu me dei de aniversário, né? O meu sonho era conhecer o Rio, eu acho incrível. Todo mundo que volta de lá, volta apaixonado, volta querendo ir mais, gosta muito, fala que é um lugar diferente, que literalmente é a cidade mais linda do mundo. Enfim, então eu sempre tive muita vontade de conhecer. Ano passado, em 2024, eu quase fui, só que acabou de última hora dando errado. E daí agora vai dar certo. Quase que não deu também, eu não ia, só que daí no final eu vou, gente. Vou passar 4 dias lá. Tô muito ansiosa, minha madrasta vai comigo e a gente vai conhecer. Ela também não conhece ainda. Então vai ser uma experiência incrível e eu tô muito feliz de levar vocês junto comigo. Eu tô indo hoje, sexta-feira, dia 12, mas eu tinha começado a fazer minha mala na quarta-feira e a princípio eu tinha feito uma mala bem singela, bem tranquilinha, bem pequenininha. Só que daí conforme foi passando quinta e sexta, eu fui lembrando de mais coisas, eu fui pensando em imprevisto, não sei o que, e fui adicionando mais coisa na mala e agora ela ficou bem grande. Enfim, era pra ser uma mala pequena e acabou virando uma mala grande, mas tudo bem, acontece. Acho que quando a gente vai pra um lugar sem conhecer, é muito difícil a gente saber o tipo de roupa que a gente leva, só a partir da segunda vez que a gente vai, que daí a gente tem uma noçãozinha ali um pouquinho melhor. Então dessa vez eu acho que eu vou tá levando muita coisa a mais, vou dar uma erradinha aí, mas não tem problema porque daí pras próximas eu já vou saber. E, gente, eu estou indo de ônibus, tá? Eu moro em Londrina, no Paraná. Eu vou ir de ônibus de Londrina pra São Paulo e depois de São Paulo pro Rio. Vou fazer essa conexãozinha que o valor ficou bem melhor. E eu até tinha pensado em ir de avião, tá? Eu tinha pensado em ir de avião, que eu até achei umas passagens bem, tipo, com valor muito legal. Só que eu ia ter que ficar uns 9 dias lá. E daí não rolava, eu não ia conseguir, eu conseguia ficar 4, 5 dias no máximo. E daí eu falei, vou de ônibus. Só que daí quando eu comparei a passagem de ônibus de Londrina pro Rio direto e de Londrina pra São Paulo e depois de São Paulo pro Rio, zero compensava ir direto. Compensava fazer essa conexãozinha aí como se fosse. E depois no final do vídeo eu vou passar mais questões de valores pra vocês, tá? Mas se eu não me engano, ida e volta fazendo essa conexão que eu falei pra vocês, ficou tipo R$ 400 mais ou menos, tá bom? E gente, assim, ai, mas você não vai se maquiar, não vai pôr uma outra roupa pra chegar lá e tarará, tarará, tarará. Posso ser sincera? Se eu tivesse indo de avião e eu fosse chegar bem rapidinho lá, com certeza eu ia super me arrumar. Mas, gente, eu vou de ônibus, que é uma viagem longa. Eu vou fazer essa conexão em São Paulo. Então, assim, no momento eu estou prezando mais estar com uma roupa confortável pra eu poder dormir, pra eu poder descansar, pra eu poder relaxar durante a viagem, do que me preocupando em ficar bonita. Depois, lá, quando eu chegar, aí sim, eu vou me arrumar, vou não sei o que, vou estar linda, maravilhosa. Mas, assim, na minha ida e na minha volta, vai ser uma viagem longa de ônibus. Então, assim, eu quero estar confortável. Vamos lá, então, começando a fazer a mala pra viagem. Aqui é o quarto, mas já tá uma bagunça porque a gente já abriu as malas. É bem simples, mas é bem aconchegante a casa. Gente, o Airbnb é ali em cima dessa escadinha e a praia no final da rua, então é muito perto. Eu peguei pastelzinho de camarão e a Su pegou o lanche de mignon. Uma pequena fila pra entrar na aldeia. Olha, só um detalhe, a aldeia fica do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aldeia lá no final. E olha o que tem aqui. Oi, gente, vamos lá, vamos contextualizar o que aconteceu até agora, tá? O nosso ônibus de Londrina pra cá era pra sair 11h30 da noite e foi sair só 3h30 da manhã, quase 4 horas. E daí, o ônibus de São Paulo pro Rio era pra chegar 5h40 e sair 7 horas da manhã, né, lá de São Paulo, pra chegar aqui no Rio 1h da tarde. Só que daí a gente foi chegar no Rio 11 e pouco da manhã. E daí a gente só conseguiu pegar o ônibus 1h da tarde e chegamos aqui no Rio, gente, 8h30
20 da noite, mais ou menos, e daí até chegar no Airbnb, etc., já tinha dado pra lá, tipo, 9 horas, assim. A gente acabou tendo que vir de Uber, então a gente chegou rápido, a gente chegou 9 horas. Então, assim, era pra gente ter chegado no Rio 1 hora da tarde, fomos chegar 8 e pouco da noite. Atrasou horrores, uma viagem que era pra ter durado, assim, 13 horas, que já seria longa, acabou sendo mais longa ainda e durou 22 horas. Então, assim, foi bem cansativo. Eu não sei se foi o fato de ter feito essa conexão em São Paulo, que demorou e é melhor nunca mais fazer, ou se realmente foi azar e foi um dia específico. Mas das próximas vezes que eu vier, eu vou tentar ver se eu pego o ônibus direto aqui pro Rio, ou então se eu testo outras companhias, né, de ônibus fazendo conexão ali em São Paulo, vou testar vindo de carro, enfim, vou testar qual que é a melhor forma de vir pra cá, e de avião também, etc. Qual que compensa mais, qual que vale mais a pena em questão de tempo, cansaço, dinheiro, etc, sabe? Mas enfim, tudo é experiência. Fiquei muito feliz que a gente andou de metrô lá em São Paulo e deu tudo certo, gente, graças a Deus, deu tudo certo, foi tudo ok. E daí chegando aqui, a gente só chegou no Airbnb realmente, é uma casa aqui que tem quartos que ela aluga, e daí a gente foi comer ali em Copacabana, inclusive o Copacabana Palace estava lindo, só que não deu pra eu filmar porque eu passei na frente só de Uber, e daí eu fui no Aldeia encontrar umas amigas. Bom, vamos falar de valores também, né? Ali na avenida que a gente comeu, eu peguei 3 pastéisinhos de camarão, que foi 35, né, os 3. A sua, minha madrasta, ela pegou aquele lanche de mignon, que foi, se eu não me engano, 65 mais as batatas. E beleza, aí eu fui pra Aldeia, que é ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, que tinha lista e era entrada gratuita feminina, né, nessa lista até 11 horas. E masculino, se eu não me engano, a entrada já era R$80, mesmo no início da noite, tá? Tocou, assim, mais pop eletrônico e tocou um pouquinho de funk, mas foi mais pop eletrônico. E aqui as baladas tem tudo nome, tipo, engraçado. Lá é Aldeia, daí tem parque, tem bosque, tem casa. E todas essas baladas tem lista, assim, pra você conseguir entrar um pouco mais cedo, principalmente mulher. Pra homem já fica um pouquinho mais complicado, né? Foi isso. Agora a gente era pra ter ido na Feirinha da Glória, só que a gente tava cansada, prefiro dormir um pouquinho mais. E agora a gente vai em Ipanema pra passar o dia lá. Ai, que massa a escultura. O tempo tá meio nublado. Eu sou uma péssima turista, já comprei biquíni ali, vou comprar milho aqui, pelo amor de Deus, eu vejo tudo, eu caio. Meu, a praia, o mar é super bravo aqui de Copacabana, super, super, super. Olha o tamanho das ondas. Olha lá, olha isso. Caraca. Cara, eu tô chocada com o tamanho das ondas. Não sei se dá pra ver, mas é muito alta. Olha isso. Comprei colar, comprei o mate. Olha, de verdade, eu vou sair daqui sem dinheiro, gente, pelo amor de Deus. E agora saímos de Copacabana, estamos chegando em Ipanema, o Morro dos Irmãos ali. Hoje é domingo, por isso que essas avenidas principais aqui ficam fechadas e muita gente fica andando aqui, muita gente. O pessoal anda muito com cachorro, vem muito fazer exercício. Oi, gente, aqui é a Mel do Futuro e eu interrompi o vídeo porque, infelizmente, eu tenho uma notícia péssima pra dar pra vocês. Logo depois aí desses takes que vocês viram que eu tava andando aí pela calçada de Ipanema, eu fui assaltada, tá? E daí roubaram meu celular. Eu tava muito na dúvida se eu ia trazer essa situação pro vídeo, se eu ia continuar o vídeo, enfim. Mas eu decidi trazer pra vocês, explicar o que aconteceu. Não quero ficar falando muito sobre isso, porque eu acho que não tem necessidade de ficar macetando em cima desse assunto, mas eu achei que eu deveria trazer aqui um adendo pra vocês do que aconteceu. Bom, como vocês viram, eu tava ali na praia de Ipanema, né? A gente tinha passado pela praia de Copacabana, fomos pra praia de Ipanema, que era onde a gente pretendia almoçar e também passar a tarde pegando um sol, ficando realmente ali curtindo a praia. Quando a gente chegou em Ipanema, já era uma e pouco, quase 2 horas da tarde, bem dizer. Não, acho que era 1 e pouco, mais ou menos. E daí a minha madrasta, que tava viajando comigo, ela queria ficar na praia e eu estava com fome, eu queria ir comer. Eu não queria só pegar ali um milho, igual eu já tinha comido, um churros, alguma coisa assim. Eu queria, de fato, comer, almoçar e etc. E eu tinha visto no Instagram o perfil do Musa, né? Que é um restaurante que tem 2 unidades, se eu não me engano. Uma delas era em Ipanema. E eu tava com muita vontade de conhecer. Então eu falei, então eu vou lá almoçar e daí depois eu volto aqui na praia. Porque ela não tava afim, não tava com fome. Ok. Eu guardei o celular dentro da bolsa e fui pro Musa, que a gente tava na mesma direção ali da praia, só que ele ficava na rua de trás da avenida principal, como se fosse isso. E daí até minha mãe,
Ela falou, ó, quando você chegar no restaurante você me avisa, etc. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Fui, atravessei a rua, passei a primeira quadra, virei pra poder chegar no restaurante. Quando eu tava literalmente assim, a 3 metros do restaurante, eu peguei o celular da bolsa pra poder avisar a minha mãe e a minha madrasta que eu havia chegado, né, no restaurante. Mas assim, não deu tempo nem de eu desbloquear o celular. O que acontece, gente? Lá as calçadas são bem grandes, eu tava bem na pontinha, não na ponta perto da rua, eu tava na ponta pra dentro da calçada. O motoqueiro subiu na calçada e ele nem parou a moto, ele subiu e passou já arrancando o celular da minha mão e saindo, não deu tempo de fazer nada. Tá. O que acontece? Eu considero que eu dei bobeira sim, por alguns motivos. Primeiro, eu não devia ter saído sozinha, né? Se a minha madrasta realmente não queria comer, eu deveria ter comido alguma coisa lá na praia, ou eu deveria ter insistido um pouquinho mais pra ela ir junto. Acho que eu fiz errado de sair sozinha. E segunda coisa também que eu fiz errado foi o fato de eu ter tirado o celular de dentro da bolsa antes de ter chegado no restaurante. Então eu vi que eu tava perto, eu já peguei pra avisar. Não, eu deveria ter entrado dentro do restaurante primeiro, pra depois eu ter tirado o celular da bolsa, pra daí sim avisar as duas que eu tinha chegado. Então assim, eu acho que eu dei bobeira? Eu acho que eu dei bobeira. Só que, gente, a gente não tá acostumado, né? Na nossa cidade não funciona desse jeito. Então assim, por mais que eu tava cuidando super assim, segurando minha bolsa o tempo todo, segurando o celular o tempo todo, o celular dentro do bolso com a mão em cima, e olha aqui, vê se não tá vendo ninguém, vê se não sei o quê. Por mais que a gente cuide, algum momento a gente acaba dando alguma bobeira, e é quando essas pessoas se aproveitam da situação pra poder, né, te roubar e etc ali. O que a gente acha? A gente acha que ele já tava me olhando de antes, né? Então talvez quando ele viu que eu saí da praia sozinha, porque ele tinha como se fosse um negócio de iFood atrás, aquelas caixas, mas não era do iFood, era uma caixa preta. Então não sei se ele trabalha como entregador e viu a oportunidade e roubou, ou se a caixa de entregador é um disfarce pra ele realmente só cometer alguns furtos, né? Não tem como saber. Mas eu acho que ele já deve ter me visto atravessar sozinha e entrado pra dentro ali da cidade, talvez ele já foi indo atrás de mim. Só que como minha bolsa tava pro lado de dentro da calçada, ele não tinha como pegar, né? Talvez ele já estivesse olhando pra roubar minha bolsa, porque não tinha como ele saber que eu tava, qual celular que eu tinha, como que eu tava, etc. E daí no momento que eu tirei o celular da bolsa, foi a hora que ele aproveitou, falou, bom, vou pegar só o celular e vou vazar. Então, fez isso. E assim, gente, é muito engraçado porque antes do restaurante tinha um hotel muito grande, muito chique, cheio de câmera, um hotel luxuoso. E no restaurante tinha várias pessoas sentadas em mesinhas na frente, era uma rua movimentada, 1h pouco da tarde, horário de almoço, Ipanema, que é um lugar ali, né, querendo ou não, mais rico da cidade, etc. E eu não tava na beira da rua, eu tava pra dentro. Então, assim, realmente não tem o que dizer, né? Quando as coisas têm que acontecer, acontece mesmo. Eles não têm vergonha, eles passam e pegam. E depois até eu cheguei no restaurante, todos os garçons super me ajudaram. Senta aqui, toma uma água, come alguma coisa, toma meu telefone pra você falar com alguém, tarará. Todos eles muito solícitos, inclusive só tenho a agradecer o pessoal lá, os garçons do Musa, que eles me ajudaram muito. Daí eu liguei pra minha mãe ligou pra minha madrasta foi me encontrar. Aí a gente chegou aí nesse hotel que tinha um monte de câmera, só que tinha assim, fonte de água, tinha flor em volta, um monte de coisa, e daí essas coisas taparam a placa da moto, entendeu? E daí não deu pra ver a placa. Então assim, gente, eles não têm vergonha mesmo, no meio da rua, com gente perto, com câmera, movimentado, zona rica da cidade, eles vão e fazem mesmo. E daí assim, eu tava de biquíni, de óculos de sol, então tava na cara que eu era uma turista, sabe? Porque enquanto a gente tava ali sentada no hotel esperando eles verem as imagens, passou umas 4, 5 moças mexendo no celular, mandando mensagem, escutando áudio no telefone, e assim, não aconteceu nada com elas, e elas estavam sozinhas mexendo no celular, ou seja, elas estavam ali muito mais propícias pra serem assaltadas do que eu. Só que talvez o cara olhe e já sabe, essa é moradora, essa é turista, essa tá mais fácil, essa tá mais difícil, enfim, né, gente? Eles sabem ali quem que vai ser uma vítima mais fácil ou não pra eles. E infelizmente eu tava no lugar errado, na hora errada, dei bobeira de estar sozinha, dei bobeira de tirar o celular antes da bolsa. E assim, logo em seguida que ele saiu, na mesma hora, né, que eu já falei com a minha mãe, a primeira coisa que ela fez foi cortar o meu telefone celular pra poder cortar a internet, qualquer coisa que ele pudesse entrar e mexer. E também ligou nos meus 3 bancos pra poder também desativar os meus aplicativos no celular. Por mais que eu tivesse um iPhone, o iPhone tem toda uma segurança, ainda
assim a gente fica com medo, então a gente fez todos esses procedimentos, né? A gente até tentou olhar pra ver se achava a localização dele, mas eu não lembrava o meu iCloud, então aconteceu que a gente não conseguiu olhar pra rastrear o telefone ali a princípio. E daí dali com a minha madrasta a gente foi na delegacia, registrei boletim de ocorrência, depois a gente foi lá no shopping da Barra, que inclusive, gente, que shopping maravilhoso, só tem loja de luxo, de marca, aquela coisa mais linda do mundo, só que assim, na hora eu tava nervosa, nem consegui aproveitar, tava com uma roupa de praia, nada a ver pra estar naquele shopping. E daí a gente foi na loja da Apple, né, e daí o rapaz me ajudou a olhar, a tentar resgatar meu iCloud, etc. E depois eu fui na Claro, que é a minha operadora, pra ver também quanto tava o valor do celular e etc. Mas assim, não compensou comprar nem na Apple, nem na Claro, que tava bem caro. E eu acabei decidindo realmente passar o restante da viagem sem telefone, tendo auxílio ali do celular da minha madrasta, e comprar depois quando eu chegasse na minha cidade, em Londrina, porque aqui tem uma loja de um rapaz que eu compro tudo com ele, que ele conseguiria me dar um desconto ali bem melhor pra eu poder comprar. Então, ou seja, gente, eu perdi o domingo, né? A gente teve o domingo de manhã, o restante do domingo eu perdi, porque de tarde a gente ficou em toda essa função. Quando foi à noite eu tava exausta, eu tava chateada, eu tava estressada, então eu quis ir pro Airbnb, comer e ficar quietinha. Quando foi na segunda e na terça, eu tava na dúvida ainda se ia continuar gravando o vlog ou não, mas a gente já tinha todos os passeios comprados e também tinha o celular da minha madrasta, que assim, a qualidade, né, não vai ser tão boa, vocês vão ver que vai dar uma mudadinha aí nos vídeos, mas assim, que é um celular ótimo também, que daria pra gravar, pra tirar foto e tudo. Então minha mãe conversou comigo e ela falou, não, grava sim, termina seu vlog, vai ficar legal, vai ficar bonito, não deixa isso estragar a sua viagem e tal. Porque na hora, gente, que acontece, eu queria até voltar pra minha cidade, não queria nem viajar mais, e daí minha mãe falou, não, até parece, fica aí, faz os passeios, já estão comprados, já estão pagos, curte sua viagem, tira foto, grava seu vlog, depois se você voltar, você vê o que você faz. E daí, beleza, então eu terminei a viagem, e daí vocês vão ver aí, inclusive, a segunda, a terça e até a quarta-feira também, que deu pra curtir um pouquinho ali no período da manhã, a cidade, tá bom? Só pra terminar essa questão do roubo, chegando na minha cidade, na quinta-feira que eu cheguei, eu peguei o telefone, o rapaz já trouxe pra mim logo em seguida, eu já fui na Claro, já reativei meu chip, fui nos bancos também, já reativei tudo, consegui restaurar meu iCloud, gente, graças a Deus, restaurei meu iCloud, consegui voltar várias coisas. Uma coisinha ou outra a gente acaba perdendo mesmo, né, quando não tem os dois telefones pra passar de um pro outro, mas assim, 90% das minhas coisas, graças a Deus, eu recuperei. O que foi mais difícil de recuperar foi o meu Instagram do livro, né, porque pra quem acompanha aqui o canal sabe que o foco principal desse canal é o conteúdo literário. Eu quase perdi meu Instagram do livro, que tava muito difícil de entrar, mas eu consegui também depois de alguns dias. Então assim, agora tá 90% recuperado, tudo que é mais importante tá ok. Tanto minhas coisas pessoais, quanto as coisas da minha marca de roupa, quanto as coisas do livro. Consegui recuperar quase tudo, então tô muito feliz por causa disso. E daí também, gente, quando eu peguei esse telefone novo e eu fui olhar, né, o rastreador, a localização e etc, eu consigo ver a localização do meu telefone antigo, tá? O rapaz me roubou em Ipanema, ele tá uns 3 ou 4 bairros pra cima, assim, próximo ali da saída da ponte Rio-Niterói em Santa Teresa, o celular tá. Sei a rua, sei o número, cheguei a olhar no Google Maps, parece que é um estacionamento, tipo um lava rápido, alguma coisa assim do tipo. Não sei se é um bairro muito perigoso ou não, né? Mas de qualquer forma, mesmo se eu tivesse visto essa localização quando eu estava lá no Rio de Janeiro, é óbvio que eu não teria ido atrás do celular, porque eu não sou doida, né, gente? A gente não sabe. Pode ser que o rapaz só rouba o celular e acabou, mas pode ser que ele tenha alguma coisa, né? Não vou falar aqui, senão talvez o YouTube corte a monetização, mas enfim, alguma coisa que pudesse me machucar e etc. Então jamais que eu iria atrás. Só que assim, eu vou tentar entrar em contato com as delegacias lá do Rio de Janeiro pra tentar conversar com eles. Ó, eu tenho a localização, eu tenho tudo de onde o telefone tá. Provavelmente, né, por ser um estacionamento, eles devem ter vários aparelhos lá, não só o meu. E vou conversar com eles, como que faz pra de repente a possibilidade de fazer uma busca e apreensão, né, os policiais indo lá, alguma coisa assim. Quem sabe recupera o celular, né? Lógico que agora eu já comprei um novo. Eu vou ficar com o meu novo, claro, só que eu conseguindo recuperar o meu antigo, eu termino de recuperar aqueles 10% que faltou das minhas coisas e também é uma forma de eu conseguir revender o meu outro celular, né, que querendo ou não, por mais que eu usava ele há 2 anos, mas ele tá assim, em perfeito estado, gente. Se eu olhava, ele tava novo. Então eu já consigo revender ele por um valor bom e pagar mais da metade desse novo que eu comprei, né? Porque assim, gente, graças a Deus, eu tinha dinheiro guardado. Esse dinheiro era pra outras coisas. Esse dinheiro era pra minha marca de roupa, porque quem começa a empreender, quem é empresário sabe que você sempre tem que ter um caixa, porque vira e mexe, você precisa gastar algum dinheiro que você não tá esperando. Então, grande parte
parte desse dinheiro que eu tinha guardado era da roupa, outra parte desse dinheiro também era uma reserva que eu tava fazendo pra questões de saúde, pra questões até de viagens futuras. Então assim, gente, era um dinheiro que eu tinha guardado que já tinha um propósito, né? Era saúde, era viagem, era marca, não era um dinheiro que eu podia gastar. Mas, graças a Deus, eu tinha esse dinheiro guardado, então eu pude comprar um telefone novo, porque hoje em dia a gente não consegue ficar sem telefone. Então eu sou extremamente grata pelo fato de eu ter. E agora é trabalhar de novo pra poder repor esse dinheiro que eu gastei. Mas assim, não era um dinheiro que eu podia gastar, que tava ali dando bobeira, dando sopa, sobrando. Não era. Então assim, claro que eu gostaria muito de recuperar o meu telefone, de conseguir revender ele e pagar, né, grande parte aí do que eu paguei nesse telefone novo, que eu não tava me preparando pra esse gasto, né, gente? Então assim, como que você tá se sentindo? Gente, não vou mentir, tô chateada. Na hora, assim, que aconteceu nos primeiros 3 dias, eu tava muito chateada, muito triste. Agora eu tô bem, né, já passou 8 dias, mais ou menos, 8, 9 dias do que aconteceu. Então assim, tô tranquila, tá tudo certo. Tô chateada, fico triste com o dinheiro que eu gastei que eu não podia ter gastado. É um pouco revoltante, né, a pessoa vir tirar o negócio da sua mão, que você sabe o tanto que você trabalhou, que tá com todas as suas coisas pessoais ali, fotos, conversas, e você vai perder tudo aquilo ali, e vai saber, às vezes a pessoa vai vender por 100 reais seu celular, nem isso às vezes, né? Então assim, é triste, é revoltante, é injusto, mas assim, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente não tem muito o que fazer, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, como falam, e o que eu tive a fazer foi superar e continuar minha viagem da melhor forma possível, e agora trabalhar pra pagar o celular novo, e torcer, rezar pra que encontre o celular antigo e eu possa revender ele, né? Então, inclusive, até se vocês souberem, se vocês conhecerem algum policial do Rio de Janeiro, alguma coisa do tipo, se vocês souberem de algum procedimento que faz e quiserem colocar aqui embaixo até pra me ajudar também, eu super agradeço vocês, porque qualquer ajuda é válida, né? A gente às vezes não entende como que funcionam as coisas, então quem tiver alguma informação aí e quiser me passar também pra me ajudar aí a tentar recuperar o telefone de alguma forma, eu agradeço, tá bom? Mas, gente, é isso, assim, acho que não tem mais o que falar, vamos voltar pro vlog, vamos agora curtir o vlog de verdade, porque sábado que era pra ir pra praia, o ônibus atrasou. Domingo que era pra ir pra praia, fui roubada. Então, realmente, a viagem vai ser agora nos próximos 2 dias que vocês vão acompanhar aí no vlog, tá bom? E daí, no finalzinho dele, eu volto pra falar pra vocês o que eu achei do Rio de Janeiro, quais foram os valores que eu gastei e planos futuros também, tá bom? Aqui a gente entrou no aquário, é a entrada. Aqui tem uma cafeteria com muita coisa pra comer, pra beber. E ali é a entrada. Uma semana aqui. Esse de 6 a 8. Esse depois de tocar, depois tocar assim. Lomate adulto. Então, lomate vai se embaraço. Ele vai ser de 600 a 1000 também. Tem as que estão se mexendo, mas tem umas que estão paradas que parece que não é de verdade. Não, não é possível, deve ser de mentira essas que estão paradas. É de verdade. Será? Olha aqui, parece que não é não. Eu acho que é de verdade. Olha o movimento que ela faz. Olha o jeito que os cavalos marinhos dormem, gente. Olha lá, eles ficam pra baixo. Eles se prendem, ó, na base da alga e fica pra baixo. O tamanho do bicho. Ai, agora as que eu amo. Conchinha, eu amo concha. Nossa, olha o tamanho dessas. Essa aqui é gigante também. Caraca, que linda essa aqui. Não sei se dá pra ver, mas ela brilha. Olha lá. Olha como ela é por dentro. Caraca, que diferente.
rapaz tá limpando. Nossa, que lindas. Quanto mais produzimos Aqui é um cardume de piranha e a gente consegue entrar aqui por baixo. Ai. Que massa. Gente, é Nemo. Claro, tem outros também, né? Ai, que linda a pintura deles. Ai, que pequenininho. Olha esse aqui, que pitiquinho. Aqui tem estrela do mar. Ali é mini tubarãozinho. Aqui são mini coisas daqui, ó. Deixa eu ver se dá. É, não vai dar. Mas, ó, se eu mexo aqui, mexe ali, ó. Aí vai ter de outra cor. E esse aqui é coloridinho. Ai, ele tem orelhinha rosa. Que lindo. Ó, esses são ciclídeos africanos. Colorido. Olha esses rosas. Que lindo. Aí pra cá, esses são pequenos amazônicos. Esse aqui. Ai, meu Deus, que bonitinho. E tem uns amarelos maiores na lateral. Olha esse, que lindo. Nossa, eles ficam parados, eles não nadam. Por que será, hein? E esses aqui são peixes do Indo-Pacífico. Esses já são maiores, já, ó. Olha o tamanho. Nossa, eles têm uns formatos muito diferentes um do outro. Muito diferentes. Aí tem uns pitiquinhos ali atrás. Ai, o amarelinho, que lindo. E o último é médios amazônicos. Médios? Isso aqui é médios? Olha o tamanho disso aqui, ele é imenso. Olha o branco, que coisa mais linda. Peixe cego das cavernas. Acaradisco. Esse é o peixe-leão. Olha que lindo. Tubarões bebê. Ouriços, eu acho, né? Olha o tamanho desse painel. Vou tentar tirar uma foto. Tem uma área bem grande aqui. Aí aqui a gente desce e a gente vai entrar naquele túnel lá dentro. Aqui a gente tá se salvando. Ah, o olho fechado, sabe? A rapidez que você tirou. Olha o meu cara. Agora a gente chegou na parte dos corais. Vou fazer um videozão pra mostrar pra vocês aqui mais rápido e depois eu volto pra observar melhor. Só que realmente... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? São um monte de peixinhos. É, realmente o celular que não consegue. Ó, dá pra ver que são um monte de peixinhos aqui? E o celular não consegue focar muito bem por conta da luz azul, ele acaba estourando, sabe? Mas é muita coisa, gente, muito lindo e é muito colorido. É que realmente no celular não tá dando pra ver. E, gente, olha isso.
Eu tô tentando ver se eu consigo mostrar pra vocês, porque realmente tá muito escuro e a luz azul ali de cima, ó, é muito forte. Então o celular não tá conseguindo mostrar o que é isso aqui. Mas é muito bonita essa parte dos corais. Muito bonita. Muito, muito mesmo. Eu tô apaixonada. Pena que não tá aparecendo muito bem aqui no vídeo. É muito diferente, muito legal. Viemos comer no Spoleto, aqui do lado do Museu do Amanhã. E daí, próxima parada vai ser lá. Nossa, é bem grande aqui. E a estrutura vai ser lá no meio do mar. Subir na escada aqui. Já vai tendo um globo ali, que agora ele tá de costas, mas ele é bem bonito. E tá passando um vídeo lá embaixo falando alguma coisa também, mas não dá pra escutar porque faz muito eco. Ó, a moça entregou esse cartãozinho pra gente. E daí onde a gente vê que tem esse símbolo e a gente colocar o cartão, aí a gente consegue interagir, entendeu? E deixa eu ver, ó, nas outras mesas tem também. A gente coloca o cartão e daí ele vai liberar pra interagir, ó. Aí tem esse negócio imenso aqui que eu não sei o que é, depois eu vou descobrir. Mas a gente vai olhar todas as bolinhas aqui pra ver o que mostra. A gente tá entrando dentro de uma bola preta agora, que eu não sei o que é pra fazer. Enfim, vamos esperar e vamos descobrir. Aqui, ó, nessa bola preta imensa, funciona tipo um planetário. Tem a apresentação 360 graus, mas não podia filmar lá dentro. Então eu não consegui mostrar pra vocês, mas passou um vídeo bem legal. E aqui aquelas esferas que a gente tava olhando e agora a gente vai entrar naquele próximo ali. Aí tem 2 cubos. Vamos entrar. Aqui será que são as praias aqui do... Não, é do mundo todo. Achei que era só do Rio de Janeiro. Mas é do mundo todo. E aqui eu não sei o que é. Ah, e aqui é a sala dos tecidos. Que massa. Gente, nessa caixa eu vi um guia mandando o pessoal botar a mão aqui. Sei lá por quê. Ah, ele falou que tinha alguma coisa a ver com DNA, com batimentos cardíacos. E realmente é como se tivesse alguma coisa vibrando essa placa aqui. E daí parece que ela altera o batimento cardíaco para todo mundo ficar batendo ao mesmo tempo. Vida é inovação e repetição. E daí fica repetindo a mesma batida, pelo visto, imitando o coração. E daí quando você coloca a mão, regulariza junto com a batida dali. Gente, esses negócios aqui tem muita coisa, muita coisa. Você pode passar praticamente aqui meia hora só lendo isso aqui. Tem muita informação, tem muito vídeo, tem muita coisa. Se você quiser ler e prestar atenção, tem muita coisa interessante. Mas leva bastante tempo, tá? Agora vamos entrar ali pra próxima caixa. Pelo visto tem mais um negocinho aqui, que depois eu vou olhar. E aqui vai ter mais um lugar. Bom, saímos de lá, agora tem uma terceira caixa que eu nem tinha visto. E tem aqui os videozinhos pra assistir também, mas depois eu vou assistir. Vou entrar na caixa primeiro. Que bonito. Eu acho que é alguma coisa um pouco mais indígena, mais antiga, sabe? Olha lá, patrimônio, heritage, antepassados, vida, humanidade. Oiê, sou eu. História, criatividade. Tô chateadíssima que a gente viu a bola, viu os 3 quadrados e agora tinha esse trem aqui e não dá pra ver porque fechou, vai ter outra experiência agora. Principais tendências para os próximos 50 anos. Sociedade, planeta e humano. Eita, por onde eu vou? Meu Deus do céu, vamos voltar. Aqui era pra onde tinha que ter vindo. As formas das coisas aqui são muito bonitas, sabe? É bem futurístico. Aí aqui já teve outra parte, aqui já teve outra que a gente já viu. Eu amo Globo. E agora vai ter
esse outro. Não sei qual que é a ideia daqui. E saindo daqui, a gente chega na ponta do museu, que tem aqui toda essa vista, que é bem bonita. Acho que a gente vai descer lá pra tentar tirar foto. Ele fica literalmente no meio do mar. Ali parece que tem uma hortinha também ali atrás, que o cara falou pra gente que o pessoal vem fazer piquenique. Aí depois daquela parte da ponta, a gente veio andando aqui, ó, ainda tem todo esse corredor até lá de coisa exposta. Aqui mostra muita coisa sobre desmatamento, sobre fogo, e é impressionante como um artista, né, um fotógrafo consegue, mesmo pegando momentos tristes de desastres, consegue deixar bonito, né, com a visão dele. Aqui vai ter uma sala de vídeo, mas não pode filmar ali dentro. E depois, mais lá pra frente, vai ter um outro túnel com mais coisas. E olha essa daqui dos jacarés, que legal. Gente, de verdade, o aquário foi R$120. Ele é um pouquinho mais caro, mas a gente gostou muito e achou que super compensou. Tem uma estrutura, tem muita coisa. E o Museu do Amanhã é R$40, a gente não achou tão caro assim. Só que ele também tem muita coisa. A gente viu a parte de cima lá, ainda vai ter toda a parte de baixo aqui pra ver. Claro que se você só for passando rapidão, meia hora você vê tudo. Agora a gente não foi passando, a gente de fato foi lendo, foi olhando, foi assistindo os vídeos, foi interagindo com as coisas que tinha. Então, você fica aqui umas 4 horas tranquilamente, entendeu? E daí, os R$40 já era barato. Considerando que tem muita coisa pra olhar e pra fazer, ficou mais barato ainda. Então, de verdade, eu não tava dando muita coisa pros passeios de hoje, porque os passeios de hoje eram passeios um pouco mais culturais, digamos assim, né? E os de amanhã, que vão ser os mais famosos, mas eu me surpreendi muito. Eu gostei demais. Tô, muito feliz, de verdade. Tem esse corredor todo. E daí vai ter uma exposição temporária aqui. Ó, ali tem como se fosse uma hortinha aqui do lado de fora. Aí aqui já tá... Tem bastante árvore, bastante coisa, então faz bastante sombra. Eu acho ali já é aquela parte espelhada, né, do laguinho, que eu falei que eu quero tentar tirar foto. Eu acho que o sol tá começando a se pôr, tá começando a ficar uma luz amarelada bonita dali. Vamos ver se vai ficar uma foto legal. O pôr do sol, que lindo. E ali já junta essa piscininha com a água lá atrás também. Que lindo. Ah, gente, tinha que vir no rodízio Japa. Viemos no Japa da Quitanda de Copacabana, R$ 159,90 por pessoa. Ainda tá meio vazio, que tá meio cedo. Vamos ver o que a gente vai achar. Gente, eu esqueci de filmar as entradas e os hotes, mas agora eu tô filmando o Joe, tá? Depois eu falo quais que nós gostamos mais. Copacabana de noite, totalmente iluminada. E continua tudo funcionando, quiosque, os vendedores. Aqui tá escrito que tem samba de segunda e sexta com participação de passista. Temos o Copacabana Palace, é bonito mesmo pessoalmente, é a coisa mais linda, ele fica extremamente iluminado e comparado com os prédios do lado, ele é muito mais bonito, muito mais bonito. É, pra onde você olha aqui é bonito. E claro que aqui em cima, pra tirar foto no Cristo, vai estar como? Cara, ele acabou de roubar uma pessoa lá e ele roubou uma outra pessoa aqui do lado. E agora ele tá se escondendo, que ligeiro. Cristo. Ali é o Morro dos Irmãos, aqui é Ipanema, aqui é Copacabana.
E ali é o bondinho, ali é a Praia da Urca e aqui é a lagoa. Ó, tem uma subidinha de escada, mas não é tanta coisa, só esse pedacinho aqui já chegou. A maior parte é de van mesmo. Ô, ei, mo, olha aqui o macaquinho, ó. Ah, ele pedindo? Meu Deus, não acredito. É bom de ver aqui, cara. Ele vai por mais. Ele vai por mais, vai. Só que esse não é aquele, né? Esse já é outro. Tá gostoso? Tá bom? Quer uma aguinha? Quer uma água? Água? Bonitinho. Bonito esse prédio. E daí aqui, bora pro bondinho. Cuidado pelo vão entre o Cristo lá. E aqui tem um negocinho pra comer, lojinha tem várias espalhadas. Ah, é bem grande aqui, tem bastante coisa. Vamos procurar restaurante, alguma coisa pra almoçar. Aqui tem o passeio, que eu ainda vou fazer, não dessa vez, mas vou fazer. Lá o Cristo de novo, a praia. Aqui é bem bonito pra bater foto. Bora, que isso aqui é imenso. A gente tava lá, dava pra ver o Cristo, daí vem. E continua, daí lá ainda a gente vai subir mais uma parte pra um outro lado ali do bondinho. Ai, tem um monte de macaquinho nas árvores, peraí. Não sei se vai dar pra ver. Oh, meu Deus, calma. Sumiram. Mas enfim, ainda tem mais uma parte até lá e ele vai, né? Então, é toda uma orla cheia de morro e circulando o mar, assim, tipo, é muito lindo. E daqui do bondinho dá pra ver tudo. Claro, lá pra trás eu acho que dá pra ver também. Ó, o prato de filé mignon, 65 reais mais ou menos. É bem aqui no bondinho mesmo que tem pra comer. Na hora que chegar meu lanche eu mostro. Ó, o rapaz pegou uma vista boa ali do bondinho. E o lanche, que também foi 65, mas é picanha, só que ele é bem pequenininho, tá? Mas tá com cara de tá muito bom. Cara, aqui em cima venta muito o cabelo das pessoas. É muito alto. Agora fechou o tempo, antes tava sol, agora deu uma nublada. E tá ventando muito, não sei não se não vai fechar o tempo. Ó, aqui em cima também tem um lugar pra sentar, tem coisa pra comer ali, tem coisa pra comer aqui. Pessoal tirando foto ali onde eu tava. Só que aqui é bem menor lá do que a parte de baixo, mas ainda assim tem sorvete ali, ó, tem toda essa volta aqui lateral pra pessoal ficar. Acho que pra lá não tem mais nada. Tá, aqui tem bastante coisa também, mas comparado com o outro é bem menor. Mas eu tô de cara com essa vista aqui, ó. Muito linda. Cara, que coisa linda essa vista. Que lindo. Que lindo. E quanto vento. Ali é o aeroporto. E aqui a gente já volta pro morro, pro Cristo lá atrás. E é a descida do bondinho pelo outro lado aqui. Aqui a gente já vai voltar. Vamos retornar, porque tá o tempo fechado, a gente já vai voltando. E hoje é dia de uma aula de DJ aqui, ó. Sim, tá todo mundo ali, o DJ tá aqui, ó. Pra finalizar, viemos agora de manhã na praia, né? Finalmente, que não tinha conseguido pôr o pé na areia até então. Mas na água não dá pra entrar não, a água tá muito gelada demais.
e um coquinho, mas já a gente tem que ir embora. Ó, quando eu ficar mais velha, eu quero ficar mais velha assim, viajando e na praia com as minhas amigas tirando foto, tá? Só pra avisar. Consegui, gente. Tomei água de coco, tomei o chamate, tomei a caipirinha que eu queria tomar pra experimentar. Risoto de camarão. Eu só não entendi esses ovos em cima pra enfeitar, mas ó, vem bastante camarão. E não foi tão caro, não. Vamos lá então, deixa eu tentar falar pouco, que esse vídeo já ficou longo demais, e trazer aqui as últimas informações pra vocês, tá? Vamos começar falando das passagens, tá? Gente, assim, como eu disse, eu moro em Londrina, no Paraná, então eu tive que passar por São Paulo pra depois chegar no Rio de Janeiro. Se você mora em São Paulo, se você mora no Espírito Santo, vai ser mais próximo. Se você mora pra Santa Catarina, Porto Alegre ou outras partes do Brasil, vai ser mais longe. Eu acho, gente, que assim, morando mais do que 2 estados de diferença, igual eu aqui, Paraná, São Paulo, Rio, né? Então do meu pro Rio são 2 estados. Eu acho assim que é o máximo que dá pra você ir de ônibus, tá? Eu acho que mais do que isso, gente, tem que ser avião, porque assim é muito longe, é muito cansativo e você perde muitas horas de ida e de volta, sabe? Então eu acho que mais longe do que isso é melhor você ir de avião mesmo, tá? Não acho que compense você ir de ônibus, de carro, alguma coisa assim. Agora pra quem mora a 2 aí estados mais ou menos de distância, gente, tem ônibus direto. É o que eu falei, ele é mais caro, mas tem ônibus direto. E tem ônibus com paradas. Eu escolhi fazer a parada em São Paulo, até porque dá uma esparecida, dá uma andada, né, dá uma mexida no corpo, e também porque ficava muito mais barato. Então vai de você. Ai, prefiro ir direto, porque a viagem já é cansativa, então eu pago um pouquinho mais caro mesmo e vou direto. Ok, é que pra mim aqui, de onde eu moro, a viagem direto ela ficava próxima do valor do avião, tá? Então, assim, não compensava financeiramente. Era melhor pagar um pouquinho a mais e ir de avião mesmo. Agora não, tô precisando economizar, então vou fazer com parada, igual eu fiz e tal. Só que daí, qual é a dica que eu dou pra vocês? A princípio, quando eu comprei as 2 passagens de ida e as 2 passagens de volta, tinha dado R$400, tá? Ida e volta. Só que daí, vocês viram que tanto pra ir a gente perdeu o segundo ônibus, quanto pra voltar, a gente também perdeu o segundo ônibus por causa do atraso, gente. É trânsito, atrasa, não sei o que acontece, que a viagem fica muito mais longa do que deveria ser. E nessa de perder, você chega lá, você vai comprar passagem, ela tá mais cara do que você pagou, você perde uma parte da que você já tinha comprado, e daí no final das contas, o que a gente gastou com passagem foi R$550 no total, justamente por conta desse cancela, reembolsa, compra outra, blá, 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 blá. Então assim, quer economizar? Quer fazer a parada igual eu fiz? Ótimo. Mas, por exemplo, igual a mim, eu compraria de Londrina pra São Paulo e só quando eu chegasse em São Paulo, eu compraria do São Paulo pro Rio de Janeiro, pra não ficar correndo esse risco de perder. Na volta, eu compraria do Rio pra São Paulo e só quando chegasse em São Paulo, eu compraria a volta de São Paulo pra Londrina, pra não correr o risco de perder, tá, gente? Que daí vocês já conseguem dar uma economizada, não fica naquela preocupação de reembolso, disso, daqui. Então, ok, passagem 550 por conta desse fato aí, mas pode ser mais caro se você for direto, se você for de ônibus, etc. Depende de você. Agora vamos falar da hospedagem, tá? A gente ficou literalmente um quarteirão atrás do Copacabana Palace. Então, o Copacabana Palace estava aqui, a gente ficou no quarteirão de trás. Muito perto, um lugar muito gostoso, no centro de tudo, próximo de tudo. Foi um Airbnb, era uma casa que ela tinha 4 quartos e a dona dela, né, aluga 3 quartos para Airbnb. A Ana, muito querida, muito hospitaleira, a casa uma paz, tranquila, calma, um lugar assim muito gostoso. Deu R$415 por pessoa para 4 dias, né, gente? Porque a gente fez o check, teria que ter feito o check-in sábado na hora do almoço e sair quarta na hora do almoço. Então é como se tivesse dado 4 dias aí, tá bom? Então ficou ali na média de R$100 por pessoa. Mas assim, você só pode alugar o quarto. Então o quarto foi 830. Como nós estávamos em 2, caiu pra 415, tá? Acha o lugar mais barato? Acha sim, tá, gente? Porque quando eu tava procurando no Airbnb, tinha lugar mais barato sim, só que era um pouquinho mais distante, ou então era um pouquinho menor, ou eu olhei e não achei muito bonito, alguma coisa assim. Assim como eu acho lugares muito mais caros também, tá bom? Mas essa foi a média que eu gastei. Agora vamos falar dos passeios, tá? O que acontece, gente? Balada, eu só fui na Aldeia, que foi a do primeiro dia, assim, que eu cheguei. Eu coloquei nome na lista, então eu não paguei nada. E todo mundo que chegava até um certo horário também ganhava 2 chopps. E eu nem sequer bebo, então eu bebi um chopp só, né? Que é o que eu aguento. E o outro chopp eu até dei pra minha amiga. E depois eu acabei não comprando água, refri, nada disso, porque eu tinha acabado de jantar
jantar, então eu não tava com fome, não tava com sede, não tava com nada, tava bem de boa. E daí, assim, basicamente eu não paguei nada. Eu entrei de graça, tomei o chopp de graça e só paguei meu Uber pra ir pra voltar. E essa balada fica bem na Lagoa Rodrigo de Freitas, então é bem bonita, bem legal. E tem várias outras que ficam por ali, mas que eu não conheci, né? Então eu ouvi falar do Bosque, que é muito legal, do Parque, da Casa. Pois é, os nomes dos lugares são estranhos, mas enfim. Então dessa vez eu conheci só a aldeia, mas claro que tem várias outras que eu quero conhecer, mas se vocês forem, fiquem atentos que sempre tem nome na lista pra você não precisar pagar nada até determinado horário. Agora em relação a passeios turísticos, vamos lá. A gente foi no Museu do Amanhã, que foi R$40, e eu achei incrível, gente. A gente ficou lá um tempão. Claro que você pode entrar, olhar as coisas rapidinho e meia hora você sai, com certeza. Eu fui a pessoa que queria ler tudo, que queria entrar em tudo, que queria passar a mão em tudo, que queria ver tudo. Enfim, eu quis realmente ter a experiência completa ali. E a gente ficou, bem dizer, 4 horas lá dentro do Museu do Amanhã. Bastante tempo, a gente viu tudo. É muito bonito a parte de fora dele. A gente pegou o pôr do sol lá, né? Então a gente foi na parte espelhada que fica pro mar. Bem na hora do pôr do sol, tava muito bonito. E valeu super a pena. R$40, assim, não é nada. Compensa com certeza. Mas seria um lugar que eu não voltaria numa próxima ida pra lá. Por quê? A maioria das exposições são fixas, né? Então é uma ou outra que troca, mas a maioria ali, 80% é fixo. Então não tenho por que eu pagar pra ir de novo, sendo que é uma coisa que eu já vi. Então eu não iria de novo, mas eu gostei muito de ter ido, valeu muito a pena. O aquário, que a gente foi também, foi R$120, ele já é um pouquinho mais caro. E a gente também passou a manhã inteira lá. Ele não é pequenininho, rapidinho. Claro que, novamente, se você quiser passar rápido, você passa. Mas se você quiser, de fato, curtir, olhar, ler, ver qual peixe que é, qual coral que é, qual molúsculo que é, qual isso, qual que é aquilo, você passa ali 2, 3 horas tranquilamente dentro dele. Tem um tanque imenso lá que passa até o túnel por baixo, é legal pra tirar foto e é muito bonito, gente. A gente se emocionou, assim, de ver. É muito lindo, muito, muito lindo. É um aquário muito bem cuidado. Inclusive, 2 dias depois que a gente foi embora, parece que o teto de uma das partes dos corredores tava com vazamento e caiu e deu uma alagada ali. Eles vão ter agora que passar por uma reforma. A gente ficou bem triste de saber disso, mas assim, a gente gostou muito de ter ido. Eu acredito que eu voltaria lá pelo menos mais uma vez, sabe? Você vai com alguém que não conhece, eu falaria, tá bom, eu vou junto com você, né? Mais uma vez. Mas mais que isso também, 1, 2 vezes também, acho que não tem necessidade, porque não vai mudar muito os animais que tem ali, etc. Mas ir ali 1, 2 vezes vale muito a pena. Aí a gente foi no Cristo também. A gente pegou a van ali de Copacabana pra ir até lá. O valor só pra você subir no Cristo é R$85. Com a van é mais 45. Então, ou seja, fica um total de 130 com a van, tá? E, gente, assim, é um caminho muito longo, é uma subida muito íngreme, então compensa pagar a van, tá? Não acho que compense pegar o Uber, nada do tipo, a internet lá não pega direito, o caminho é difícil de chegar, é longe, então eu acho que realmente compensa ir de van, tá? Só que, assim, o Cristo, gente, o que eu posso dizer? Eu acho que se você vai pro Rio de Janeiro e você não conhece, você tem que conhecer. É tipo assim, parada obrigatória, você tem que ir no Cristo, você tem que tirar uma foto no Cristo, senão não vale, entendeu? É isso que eu acho, você tem que tirar. É parada obrigatória. Mas eu não voltaria também, porque realmente você sobe lá, não tem nada pra você fazer, você fica no sol, o sol forte, isso que tava nublado, tá, gente? A gente tava no inverno ainda, agora que mudou pra primavera, essa semana, então tava no inverno ainda e tava aquele sol escaldante na cabeça, não dava pra ficar muito tempo lá, imagina no verão. É muito cheio, muito lotado, muita gente, muito difícil de tirar foto, a vista é linda, claro, com certeza, a vista é muito bonita, mas assim, demora pra caramba pra chegar lá, o caminho é super longo, muito sol, muita gente, não tem nada lá em cima, sabe? Tem o Cristo, mas assim, você vai, bate foto ali 10 minutos, olha a vista mais uns 10 minutos, acabou, tipo, já dá pra ir embora. Então assim, eu acho que tem que ir uma vez pra conhecer, mas não seria um lugar que eu voltaria. Vocês vão ver aí que tem até o vídeo do macaquinho, gente, até os macaquinhos no Rio de Janeiro é ladrão, gente, o macaquinho roubando a comida dos outros, vocês acreditam? E eles faziam assim com a mãozinha pra pedir comida, uma figura, coisa mais lindinha do mundo. Beleza, aí depois a gente foi também no bondinho, que você paga R$155, então o bondinho ele é o mais caro de todos, mas gente, sem dúvida nenhuma, foi o que eu mais gostei, assim, de longe, disparado. O próprio bondinho em si, pra você subir tanto a primeira parte quanto a segunda parte, é super legal. Dá um pouquinho de medo, porque na hora que a gente foi voltar mesmo, tava um tempo de chuva, tava bem vento, assim, um vento bem forte. Então, tava dando um pouquinho de medo, assim, que ele dá uma balançada. Mas ele é seguro, gente, pode ficar tranquilo que ele é seguro. Mas só o caminho do bondinho já é interessante. Só que nas duas paradas, tanto lá na mais alta quanto na do meio, né, mas principalmente a do meio. A mais alta tem uma coisinha ou outra ali, não é tanta
coisa assim. A do meio tem muito mais, gente. É muita coisa de comida, é muita coisa à venda. Tem milhões de pontos pra você tirar foto, uma foto mais linda que a outra. Então, assim, muito gostoso. Dá literalmente pra você ir de manhã e sair final da tarde, gente. Você pode passar o dia no bondinho, que você vai estar super bem. E, inclusive, eu descobri que tem como você fazer uma trilha pra subir na primeira parada. E que daí você não paga nada. Aí, se você quiser subir pra segunda, você paga. Mas se você fizer uma trilha e subir na primeira, você não precisa pagar nada. O que eu quero fazer um dia também. Super legal subir de bondinho, mas subir a trilha deve ser bacana também. E daí, gente, às vezes tem um sunset, um DJ lá no final da tarde, mas assim, são poucos dias. De 30 dias que tem no mês, o DJ vai assim, 6 dias mais ou menos. 6, 7 dias. Então não são tantos dias assim. E quando a gente comprou o ingresso, ainda não tinha liberado as datas do mês de setembro. E aconteceu que deu certo. No mesmo dia que a gente foi, tava tendo, então foi muito gostoso. Só que bem na hora que o DJ foi começar, começou a chover. Então eles levaram a gente pra um lugar fechado. Que assim, eu acho que ter ficado lá fora seria mais interessante. Só que tava chovendo muito, todo mundo ia ficar muito ensopado. Então realmente foi melhor eles terem levado a gente pra um lugar lá mais fechado. E gente, de verdade, eu amei o bondinho. O bondinho é um lugar assim que eu acho que toda vez que eu for pro Rio de Janeiro, eu vou querer ir, sabe? Todas as vezes eu vou querer repetir esse passeio, porque eu achei muito gostoso. Ok, tirando esses 4 passeios que eu fui, que eu falei pra vocês os valores, quais passeios que faltaram eu fazer e que com certeza eu quero muito visitar nas próximas vezes que eu for. Parque Lage e o Jardim Botânico que fica em volta. Eu só não fui lá, gente, porque tava reformando, então não tinha como, porque ele era uma dos principais lugares que eu queria ir. O Maracanã, que mesmo eu não sendo flamenguista, eu sou corintiana, gente, mas não sou roxa, não sou fanática não, tá? Eu vou lá pra assistir qualquer jogo que estiver tendo, mas eu gostaria muito de conhecer o Maracanã, que eu acho que é o estádio mais bonito que a gente tem no Brasil. E também o Mirante Santa Marta, que ele é uma trilha, ele é gratuito, não paga nada, e você tem uma visão do Rio de Janeiro inteiro, incrível. Também tenho vontade de ir. E eu acho que são mais esses 3 pontos turísticos: Parque Lage, Maracanã e Mirante Santa Marta. Se vocês souberem de outros pontos turísticos aí que eu não posso deixar de visitar nas próximas vezes, comentem aqui também, tá? E daí assim, gente, relacionado à balada, como eu falei, né, tem essas aí que eu comentei que eu gostaria de conhecer, que vai ficar para próximas vezes também. Fiquei sabendo que tem uma tal de rua, Arlindo Cruz, acho que é Arlindo Cruz, que é como se fosse uma rua que tem vários barzinhos, várias assim, que o pessoal fica tudo no meio da rua e é tipo assim um happy hour, um rolê gastronômico e etc, que eu acho que deve ser super gostoso, que eu quero numa próxima vez também. Fiquei sabendo que de segunda-feira tem uma tal de Pedra do Sal, que é um evento de samba que eu acho que deve ser muito bacana. Fiquei sabendo que tem a Feira da Glória, né, no bairro da Glória, de domingo de manhã, que eu também quero conhecer a próxima vez que eu for. Fiquei sabendo que tem feijoada no Morro do Vidigal, que eu gostaria muito de conhecer também. O que mais, gente? Se vocês souberem, assim, de outras coisas interessantes. Eu sei que tem a escadaria, né? Escadaria de... Esqueci o nome agora, mas uma escadaria bem famosa. Essa escadaria eu não sei se eu tenho tanta vontade de conhecer, não, pra ser bem sincera. Mas, assim, se tiver a oportunidade, eu vou. Enfim, se tiver outras coisas aí legais pra fazer, gente, comenta aqui que eu já vou anotando tudo pras próximas vezes. Eu fiquei sabendo também que tem como você assistir o nascer do sol em Copacabana, de stand-up. Você vai, né, de noite, pega o stand-up com o pessoal, vai até o meio do mar e assiste o nascer do sol de stand-up lá no meio do mar. Então, enfim, tem alguns passeios, assim. Daí eu sei que tem na lateral de Copacabana tem o Forte, né? Que é a padaria que é muito famosa, que todo mundo vai ali comer, que eu também quero ir. Então, assim, tem esses passeiozinhos, tem esses pontos aí que o pessoal vai bastante, que eu gostaria de conhecer também nas próximas. E daí outras coisas que estavam, assim, também na minha programação que não deu pra ir, é o Bar do Job, que é muito conhecido pelas porções deles. O Bar da Urca, que dizem que tem um pôr do sol maravilhoso e uma caipirinha maravilhosa também. Então, assim, muitos pontos turísticos pra conhecer das próximas vezes. E claro que as praias também, né, gente? Porque no final das contas, eu basicamente só consegui conhecer Copacabana, que a gente andou ali na orla, e na quarta-feira a gente ficou um pouquinho ali em Copacabana de manhã. Mas Ipanema mesmo não consegui conhecer, Barra da Tijuca não conheci, Leblon não conheci, Praia da Urca não conheci. Gente, muita praia, muita coisa ali que ficou ainda sem conhecer. Mas você vai voltar lá, mesmo você tendo sido assaltada e tarará, 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 tarará. Sim, gente, com certeza, tá? De fato, o Rio de Janeiro é uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa. A parte natural dele, né, da parte de água e dos morros e a vista, é tudo muito bonito.
muito bonito, muito encantador. As pessoas são muito receptivas, muito educadas. Todos os vendedores que passavam pela gente atendiam a gente super bem, davam dicas, perguntavam se a gente tava gostando, desejavam uma boa viagem. Todo mundo muito simpático, muito querido. Realmente, assim, foi um malandro que fez alguma coisa ruim, sabe? Mas todas as outras pessoas extremamente queridas trataram a gente super bem e o lugar é maravilhoso. Então, assim, eu não vou pegar birra, pegar trauma de um lugar incrível por causa de um querido que foi lá e fez uma coisa péssima, entendeu? Então, assim, isso aí a gente supera, deixa pra trás e eu quero com certeza voltar mais vezes ali pro Rio de Janeiro e conhecer várias outras coisas, mas das próximas vezes que eu for lá eu já tô ligadíssima, o celular não sai de dentro da minha bolsa, agarrada na minha bolsa, já sei daí como que funciona ali, mas assim, com certeza eu voltaria, gente, sem sombra de dúvidas. E agora, continuando os valores, né? Então, como eu falei pra vocês, transporte ali de passagem de ônibus 550, hospedagem 415 e a parte de passeio, que foi os 4 que a gente foi, deu R$450. Mas como eu disse, faltou conhecer muita coisa, a gente só foi em 4. De Uber, a gente gastou R$155, só que lembrando que esse valor é dividido por 2 pessoas, então no total foi 310, tá? Só que como nós estávamos em 2, ficou 155 para cada. Se você for sozinho, você vai pagar sozinho. Se você for em 3, vai ficar mais barato. E detalhe, gente, tinha muitos lugares ali que eu sinceramente iria a pé. É que daí minha madrasta não queria, preferia pedir Uber, mas eu teria feito o caminho a pé. E muitas coisas também longe, assim, né, tipo no centro, que era um pouquinho mais longe, eu teria ido de metrô, tá? Só que como a gente tava sem o meu celular pra eu poder pesquisar, pra eu poder olhar, eu fiquei um pouquinho insegura de andar de metrô, entendeu? Mas das próximas vezes eu vou querer ver como que funciona o metrô lá, vou andar de metrô também, vou conhecer. Então daí já dá pra dar uma economizada. Ir a pé em alguns lugares mais perto, ir de metrô pra outros que forem mais longe, então você consegue também tirar um pouquinho desse valor aí. Comprinhas, eu gastei R$200. Eu comprei 2 biquínis e eu comprei 2 colares, tá? Eu achei os 2 biquínis com a qualidade muito boa, os 2 colares também, um foi de madrepérola e o outro foi da Pedra do Sol. Eu achei também a qualidade deles muito boas, usei enquanto tava lá, tô usando agora que eu voltei pra minha cidade, então eu acho que foram comprinhas que valeram muito a pena. Inclusive, isso é uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, tá, gente? Eu achei as coisas lá muito baratas. Então, por exemplo, cadeira pra alugar, R$5. Água de coco, R$10. Milho, R$15. Chamate, R$15. O biscoito Globo, R$10. Um prato de risoto com camarão, cheio de camarão, R$60. Eu, assim, de forma geral, eu achei as coisas muito baratas. Até lá no bondinho mesmo que a gente foi comer, que eu comi um lanche de picanha com 2 carnes, R$60. Então, assim, eu de verdade não achei as coisas caras, tá? Caipirinha, R$20. Se você comparar com os valores de Santa Catarina, Florianópolis, Balneário Camboriú, eu achei muito barato, tá? Tudo bem que, assim, a gente tá em setembro. Setembro não é alta temporada, porque eu conheço alguns amigos que já foram pro Rio de Janeiro e eles falaram, não, mas é mais caro que isso. Só que eles foram, assim, novembro, dezembro, janeiro, que é bem final de ano, é bem alta temporada mesmo, sabe? Então eles falaram que eu paguei, assim, muito barato nas coisas, porque setembro não é alta temporada. Então talvez fique a dica aí pra vocês. Tava calor, tava gostoso e as coisas estavam mais baratas porque não era alta temporada. Então se você for mais pro finalzinho, pro comecinho do ano, talvez você pague mais caro. Mas nessa época, eu achei tudo com valor muito ok comparado lá com Santa Catarina, viu? Inclusive, gente, fazendo mais uma comparação com Santa Catarina, né? Santa Catarina, você vê que tem muitas pessoas do Brasil todo, muito turista, e muito, assim, argentino, Paraguai, o pessoal aqui da América do Sul. Agora, gente, no Rio de Janeiro é muito gringo. Você vai, assim, nos pontos turísticos, né? Não tô falando da cidade, tô falando dos pontos turísticos. Meu, 10, 20% deve ser brasileiro, 80% é gringo. Um monte de gente falando espanhol, falando francês, falando russo, falando japonês, vários falando inglês. Gente, muito gringo, muito gringo, muito gringo. Eu acho, assim, que isso é o maior diferencial, eu achei muito bacana. Então, se você quer conhecer o pessoal gringo, se você quer conversar um pouco com eles, trocar um pouco de cultura, assim, muito legal. Só que eles vão muito em família, tá? Eu vi poucos grupos, assim, de jovens, tipo, um grupo de menina, um grupo de menino, não. Normalmente dá pra ver que é mais pai, mãe e os filhos, assim, são mais em família que eles fazem essa viagem. Mas, gente, muito gringo. Eu achei isso muito legal. E daí eu ficava tentando prestar atenção na conversa deles, né? Porque espanhol eu entendi um pouquinho, inglês eu entendia também, só que tinha umas línguas lá que eu não tinha nem ideia de que língua que era. Juro, super legal.
legal. E, inclusive, gente, as pessoas que trabalham lá, os atendentes, eles sabem falar espanhol e inglês fluentemente. Porque eles atendem todo dia ali as pessoas, eles falam fluentemente o espanhol e o inglês. Eu fiquei, assim, chocada. Eu falei, caraca, eles sabem falar muito melhor que eu, que fiz curso de inglês e tudo. Eles estão ali com a prática no dia a dia, muito bacana. E agora vamos lá, então, pro último valor, que é a alimentação. No total, eu gastei 635. Só que, gente, só pra contextualizar, tá? Nesse valor, eu coloquei tudo que eu ingeri. Fosse comida, fosse bebida, fosse doce, fosse salgado, fosse café da manhã, fosse sorvete, fosse almoço, janta, café da tarde, tudo que eu ingeri, eu coloquei, tá? E como eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa que eu não bebo, então isso com certeza facilita bastante pro pessoal aí que gosta de beber, com certeza vai gastar muito mais que isso. Então, assim, esses 635, eu comi coisas muito boas, como vocês viram, eu comi em ponto turístico, eu comi coisa cara, risoto, camarão, etc. Então, assim, eu não economizei na comida, tá? Só que eu não bebo, então só por isso o valor já foi um pouquinho mais baixo. E daí, juntando tudo, teve um custo aí de R$2.400 era pra ter sido 4 dias, né? Mas deu uns 3 dias e meio, mais ou menos, tá? E, gente, é isso. As informações aí do que eu achei, do que eu não achei, informações financeiras também. E com certeza eu vou voltar, sim, pro Rio de Janeiro. Já gostaria de ir no ano que vem. Vou ter que me programar financeiramente, férias, etc. Mas eu gostaria de voltar, sim, o quanto antes. E pra conhecer essas outras coisas que faltaram e curtir um pouquinho mais lá a cidade. Agora, já sabendo como que funciona também, eu já vou estar mais preparada pra várias situações. Como eu disse, se vocês souberem alguma coisa em relação a como funciona essa questão da polícia fazer algum tipo de apreensão, de delegacia, etc, e puder me dar alguma dica, por favor. Se vocês também tiverem dicas de passeios, de lugares ou algum macete aí da cidade do Rio de Janeiro, comentem aqui embaixo também, tá bom? Não deixem de assistir os outros vlogs de viagem e caso você se interesse por livros, de assistir todos os outros conteúdos literários que eu tenho aqui. Não se esqueçam também de dar uma olhadinha no link na descrição, que vai ter link pra vocês acessarem as minhas redes pessoais, as minhas redes literárias e também a rede da minha marca de roupa, que agora, gente, eu preciso muito, tá? Vai lá comprar, vai me ajudar pra eu poder repor esse dinheiro aí, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!